E aí, pessoal? Aqui mais uma vez o professor Rafael Kaique. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Se você não é inscrito ou não é inscrita, aproveita, se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo. Já curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Eu vou produzir uma discursiva ao vivo para o concurso Polícia Federal, os cargos de agente de Polícia Federal, escrivão de Polícia Federal e também papiloscopista policial federal. Vou mostrar para vocês como é a estrutura da prova discursiva, o que a banca CESP irá exigir dos candidatos e como organizar as ideias no seu texto. Mas antes, algumas informações importantes que constam lá no edital. Para esses cargos, a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório valerá 13 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo de até 30 linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora. Diferente do cargo de delegado, em que a banca CESP deixou claro que a prova discursiva versará de um tema a partir de disciplinas específicas, para esses cargos nós teremos uma proposta temática diferente. É muito provável que a banca CESP elabore um tema da atualidade, um tema contemporâneo que está relacionado com a Polícia Federal. É só a gente pegar as provas anteriores, provas aí de 2018, provas mais antigas ainda, de 2014, em que o tema da discursiva versou sobre o terrorismo. O terrorismo faz parte das atribuições do trabalho da Polícia Federal. Teve também um tema para um cargo que versou sobre os direitos humanos e o papel da Polícia Federal na manutenção da democracia. Então vejam que são temas contemporâneos. A banca CESP cobra problemáticas sociais da atualidade que estão vinculadas à instituição. Tanto que o tema que eu vou desenvolver aqui nessa prova discursiva é um tema pertinente, é contemporâneo e está totalmente relacionado às atribuições ao trabalho da Polícia Federal. Outra informação importante: a prova discursiva avaliará o conteúdo, que é o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e também o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir, com base em temas formulados pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Eu quero falar sobre esse aspecto de avaliação. A prova discursiva da CESP tem um peso muito decisivo no conhecimento do tema, é o que conta mais pontos. Então você precisa ter um repertório, ter domínio de conteúdo. A parte gramatical, que são os aspectos microestruturais, a expressão na modalidade escrita, ela vai descontando da nota que você tirou do conteúdo. Então, por isso, você tem que ter uma nota significativa no conteúdo. Vamos agora ao tema que eu selecionei. Tá dentro aí do âmbito do trabalho da Polícia Federal, é um tema contemporâneo, combate aos crimes cibernéticos. Lá na prova você vai encontrar a seguinte estrutura: textos motivadores, aqui nós temos dois. O primeiro texto motivador é um artigo de opinião falando aí que a internet, o surgimento do ciberespaço vai também motivar, vai atrair esses crimes cibernéticos pela facilidade, enfim. E o segundo texto motivador está ligado aí à própria Polícia Federal. Durante a pandemia de Covid-19, a PF fez várias ações combatendo em crimes praticados no âmbito da internet, principalmente campanhas falsas, os criminosos que utilizavam aí links e pegavam informações das pessoas. Aqui eu já passo uma orientação que é muito importante para quem vai fazer esse concurso: entre no site institucional da PF. Veja quais são as ações, as principais operações, os grupos especiais da PF. Por quê? Ou pode cair um tema vinculado a essas atribuições, ao cotidiano da instituição, ou você também pode utilizar na sua discursiva, quando você for produzir, como resposta. Essa informação você pode trazer para o seu texto. Isso demonstra para o examinador domínio de conteúdo. Lá na prova também, uma orientação importante é que você leia e releia com muita atenção esses textos motivadores e, caso for necessário, se você julgar relevante, faça marcações, sublinhe partes que você pode extrair informações, que pode te ajudar a desenvolver o texto. Temos aqui a proposta temática, logo abaixo, a atuação da Polícia Federal no combate aos crimes cibernéticos e comandos, aspectos que você deve desenvolver na prova discursiva. Vejam que a banca coloca aqui como critério de correção que o texto deve primar pela coerência e pela coesão.
Ou seja, não basta eu vir aqui e responder esses tópicos, como se fosse uma resposta mesmo. Você deve ter um texto em que as partes estejam totalmente correlacionadas, uma harmonia textual. Então, para isso é importante você desenvolver uma introdução objetiva, concisa, onde você contextualiza o tema, nesse caso aqui os crimes cibernéticos, e aponta os pontos que serão discutidos, que são os tópicos. Depois você desenvolve os aspectos, os 3 aspectos, mas a produção de texto, ela precisa ter essa coesão, as partes precisam estar totalmente vinculadas. De que forma a gente mantém a coesão? Usando expressões, usando conectivos. É o que eu vou fazer aqui durante a minha produção de texto. A coerência textual diz respeito à pertinência. O que você escreve aqui precisa fazer sentido, precisa estar relacionado ao que foi proposto pela banca, nada mais, nada menos. Se ela coloca lá principais crimes praticados no espaço virtual, você deve detalhar esses crimes. Você deve, então, indicar quais são essas práticas dentro do ciberespaço. Na minha introdução eu vou falar sobre a internet, o quanto ela hoje está presente aí na sociedade, o quanto ela facilita a comunicação. A internet, então, ela se consolidou como um dos principais meios para o acesso e também a divulgação de conteúdos. Aqui eu vou dar o espaço, o recuo para o início do parágrafo. Isso é muito importante na sua prova discursiva. Dê o recuo, porque a banca, lá nos critérios de avaliação, ela coloca a apresentação do texto e ela cobra a paragrafação. Ela vai descontando aí erros ligados à estética, paragrafação. Você deve também respeitar as margens e até o final da linha. Então eu começo falando que a internet se consolidou como um dos principais meios para o acesso e a divulgação de conteúdos. E agora eu vou trazer, depois aqui dessa apresentação, facilitando aí a comunicação entre as pessoas, o problema da discursiva, que são os crimes virtuais. Contudo, ou entretanto, também é um conectivo que pode ser utilizado. O ciberespaço. Ciberespaço é um termo que substitui a internet, é um sinônimo. Você deve ter também um repertório de palavras para não ter aí uma repetição ao longo do seu texto. O ciberespaço também é utilizado para a prática de crimes. Aqui eu trouxe então o problema da discursiva, que são os crimes cibernéticos. Nessa perspectiva, outro conectivo é importante compreender como eles ocorrem, que é o que está pedindo lá, né, na parte dos tópicos, e também as principais ações de enfrentamento realizadas pela Polícia Federal. E aqui está a minha introdução. Tenho aí entre 5, 6 linhas no máximo. Apresentei a problemática e depois destaquei os tópicos que serão discutidos. Assim, eu mantenho a coesão e também a progressão textual. Agora sim eu vou desenvolver o primeiro tópico, discorra sobre os principais crimes praticados no espaço virtual. Vou dar o espaço aqui, o recuo do parágrafo. Usar um conectivo para iniciar esse parágrafo, então. É preciso analisar, em primeiro lugar, pois é o primeiro tópico, o que é um crime virtual e quais são os principais delitos cometidos
nessa modalidade. Quando eu coloco nessa modalidade, eu evito repetir internet. Bem, vou agora detalhar o cybercrime. Cybercrime é um termo que substitui o crime virtual, a gente então vai evitar repetição de palavras. Compreende todas as atividades ilegais praticadas no âmbito da internet. Uma definição bem objetiva. Nesse sentido, um conectivo que dá continuidade ao que eu estou desenvolvendo. Os ataques mais comuns são a disseminação de vírus de computador, os programas e também códigos maliciosos. Roubos de informação está muito ligado aí ao trabalho da PF. Fraude de dados. O estelionato. Assédio. Crimes de ódio. E um destaque aqui é a pedofilia, a produção de conteúdo pornográfico, a exploração sexual infantil, que é uma das frentes de trabalho aí da Polícia Federal. Bem, eu detalhei quais são os crimes, como eles ocorrem, né? Eles são utilizados aí, aproveitam o cyberespaço para esses delitos. Agora eu vou para o meu segundo tópico. Vejam que eu fui bastante objetivo aqui na minha produção. O segundo tópico aborde sobre a atuação da PF no combate aos crimes cibernéticos. Uso outro conectivo. Diante disso, né, diante desses crimes, vejam, estou mantendo aqui a coesão textual. O segundo tópico ligado ao primeiro tópico. Compete à PF. Como eu coloquei aqui em cima, Polícia Federal, o nome na íntegra, não é necessário ficar repetindo aqui ao longo do texto sempre que eu precisar mencionar a instituição. Eu posso colocar a sigla PF, porque o corretor sabe que significa Polícia Federal, porque já foi mencionado lá atrás. Compete à PF prevenir e também reprimir os crimes cibernéticos. E a gente vai destacar o trabalho que ela faz, com destaque aí para o combate à disseminação de pornografia infantil. Ela tem feito várias operações aí de investigação e também de repressão à produção de conteúdo pornográfico infantil. Também nós podemos destacar aqui ataque às instituições públicas, está lá nas atribuições da PF. E, por último, também nós podemos destacar as fraudes bancárias, combate a essas fraudes. Ok, vou usar outro conectivo para isso. Atualmente, a instituição conta com serviço. Por isso que é importante vocês entrarem lá no site da instituição e verem quais são os departamentos, os grupos especiais, porque ela tem o serviço de repressão a esses crimes. Eu posso usar isso aqui, essa informação, demonstrando domínio de conteúdo. A expressão é crimes cibernéticos. Que coordena e articula
as suas operações. Combatendo nos níveis estaduais, aliás, estaduais não, nacionais, também no nível internacional, os delitos de alta tecnologia. Vejam, eu utilizei aqui 2 períodos. No primeiro, eu destaco que compete à PF, está lá no rol de atribuições, combater os crimes cibernéticos, e coloquei também quais são os principais crimes na frente de trabalho da PF: o combate à disseminação de pornografia infantil, o ataque também às instituições públicas e às fraudes bancárias. No meu segundo período, coloquei de forma bastante objetiva que ela conta com esse serviço que vai aí coordenar e articular as operações. Posso também complementar aqui a minha discussão que ela realiza essas operações em conjunto com outras forças policiais, como as polícias civis dos estados. Temos aí também um trabalho que é feito em conjunto com a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Eu posso também complementar aqui dentro da minha discussão. Vou agora para o último tópico, que trata das medidas para coibir essa prática. Vou usar também um conectivo. Por último, o conectivo que eu vou usar aqui, que é um conectivo conclusivo, para destacar o último tópico. Cabe destacar as principais medidas para o combate aos crimes virtuais no Brasil. Usar um conectivo dessa forma, ou nesse sentido, compete ao poder público em letra maiúscula, Estado também em letra maiúscula, criar campanhas educativas com o objetivo de conscientizar a população sobre esses delitos, sobre os delitos virtuais, bem como também aí é dever dos servidores das plataformas digitais disponibilizar mecanismos de proteção para os seus usuários. Então, aqui é uma primeira medida, é o poder público criar campanhas educativas, conscientizando a população de que esses crimes são comuns na internet, tem que tomar medidas de segurança. Além disso, os próprios provedores devem também criar mecanismos de proteção para os usuários. Isso consta, inclusive, na legislação brasileira, nas legislações que foram editadas recentemente. O Marco Civil da Internet é um exemplo, eu vou citar inclusive agora. Outro conectivo para finalizar aqui, além disso, além dessas medidas, compete ao Poder Judiciário, então aqui eu estou colocando outro responsável, ao Poder Judiciário atuar no cumprimento da legislação, observando a Lei de Crimes Cibernéticos,
que é a Lei 12.737 de 2012, e também o Marco Civil da Internet, que é a Lei número 12.965 de 2014. E assim eu finalizo o meu terceiro aspecto. Eu passei para o rascunho esse texto para ver quantas linhas ele preencheria e deu as 30 linhas perfeitamente. Claro que aqui a gente no computador, quando é digitalizado, a gente tem a impressão de que dá menos linhas pelo tamanho dos parágrafos. Mas é por conta da formatação, do tamanho da fonte. Eu deixei uma fonte maior aqui para vocês. Só que passando para o papel, de fato, a gente tem aí as 30 linhas, a gente consegue responder de forma objetiva, direta, o que foi solicitado nos 3 aspectos. Vamos fazer agora uma leitura de toda a discursiva. A internet se consolidou como um dos principais meios para o acesso e a divulgação de conteúdos, facilitando a comunicação entre as pessoas. Contudo, o ciberespaço também é utilizado para a prática de crimes. Nessa perspectiva, é importante compreender como eles ocorrem e as principais ações de enfrentamento realizadas pela Polícia Federal. É preciso analisar, em primeiro lugar, o que é um crime virtual e quais são os principais delitos cometidos nessa modalidade. O cybercrime compreende todas as atividades ilegais praticadas no âmbito da internet. Nesse sentido, os ataques mais comuns são a disseminação de vírus de computador, os programas e códigos maliciosos, roubos de informações, fraude de dados, estelionato, assédio, crimes de ódio e a pedofilia. Diante disso, compete à PF prevenir e reprimir os crimes cibernéticos, com destaque para o combate à disseminação de pornografia infantil, ataque às instituições públicas e às fraudes bancárias. Para isso, atualmente a instituição conta com um serviço de repressão a crimes cibernéticos que coordena e articula suas operações, combatendo nos níveis nacional e internacional os delitos de alta tecnologia. Por último, cabe destacar as principais medidas para o combate aos crimes virtuais no Brasil. Dessa forma, compete ao poder público criar campanhas educativas com o objetivo de conscientizar a população sobre os delitos virtuais, bem como é dever dos servidores das plataformas digitais disponibilizar mecanismos de proteção para os usuários. Além disso, compete ao Poder Judiciário atuar no cumprimento da legislação, observando a Lei de Crimes Cibernéticos e também o Marco Civil da Internet. Vejam que o meu texto está totalmente coeso. Os conectivos que eu utilizei deram um elo de ligação. Eu tenho uma progressão textual do início ao fim. É dessa forma que você deve produzir também a sua discursiva. Bem, esse tema e outros temas exclusivos estão no meu curso, o Operação Discursiva PF. É um guia completo, que nós temos outras temáticas, para que você consiga atingir uma nota máxima na prova discursiva. Vejam, aqui eu faço análise de provas anteriores da PF, indico como você deve se preparar de acordo com o perfil de abordagem da banca CESP, tem também argumentos que você pode utilizar de acordo com o tema cobrado, orientações em relação à organização das ideias na discursiva, é um material completo. E o pote de ouro aqui desse curso são as simulações inéditas. Tem aí 14 simulações de temas que podem ser cobrados na prova discursiva da PF, temas inéditos, simulações que eu fiz, de acordo com o perfil da banca CESP, e mais que as simulações, você vai encontrar o padrão de resposta, que são as provas discursivas produzidas por mim, redações modelo, que possuem avaliação nota máxima, todos os aspectos necessários para que você consiga atingir a nota máxima na prova discursiva. É um curso exclusivo, aproveita essa oportunidade, entre agora em contato pelo link do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários, que eu te passo todas as informações. Faça como centenas de alunos que já alcançaram notas excelentes na prova discursiva. É a fase decisiva de qualquer concurso, porque ela vai eliminar, vai separar os melhores. Então você deve se preparar com qualidade e assertividade. E é isso que eu ofereço aqui no Operação Discursiva PF. Está com preço muito acessível. A minha intenção, na verdade, é facilitar o acesso, democratizar o acesso do curso. Então não perca, de fato, essa oportunidade. Estou te esperando, então, para acessar aí o material, o curso Operação Discursiva PF, e manda mensagem lá que eu te passo as informações. E também te espero aqui no meu canal depois com outras orientações, outras dicas para a prova discursiva da PF. Um forte abraço e até a próxima!